Gente, é o seguinte, nosso assunto então é a teologia bíblica do Antigo Testamento, e a gente está começando a entender um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o que é teologia bíblica. E a gente está começando a ver a teologia a partir da Reforma Protestante, quando de fato começa a nascer uma teologia verdadeiramente bíblica. Até então, o que havia de reflexão na fé era uma coisa, era muito mais afirmações que, na maioria das vezes, as primeiras delas estavam profundamente arraigadas na Bíblia, mas que, na verdade, tinham elementos que eram externos à Bíblia. Então, por exemplo, o primeiro concílio ecumênico, que é o concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, esse concílio teve que lidar com uma situação muito complicada, que era o arianismo. Ário começou a dizer que Jesus Cristo era a primeira criatura de Deus. Portanto, ele não era Deus. Ele podia até ser divino, mas assim como todos os seres humanos são divinos. E Atanásio, que era um diácono da igreja lá de Alexandria, começou a combater e dizer: não, nós sempre cremos que Jesus é o Cristo, quer dizer, que Jesus é o Filho de Deus. É uma das primeiras confissões cristãs, que Jesus é o próprio Deus. E aí a gente vê uma diferença. Quem falou muito bem sobre essa diferença foi o Leonardo Boff, que ele diz o seguinte: quando ele fala sobre a Trindade, ele fala sobre a diferença entre fé e teologia. Ele vai dizer o seguinte: fé é o seguinte, eu creio que Deus Pai é Deus, eu creio que Deus Filho é Deus, e eu creio que o Espírito Santo é Deus. Isso é fé. Mas como é que pode? E que há um único Deus. Mas como é que pode o Pai, o Filho, o Espírito Santo serem Deus, cada um deles ser uma pessoa diferente e ao mesmo tempo haver um único Deus? Aí só a teologia para responder. Aí eu posso usar 1000 explicações diferentes. A explicação, por exemplo, que os pais capadócios deram, né, o Gregório de Nícia, o Gregório de Nazianzo e o Ambrósio, eles, acho que é Ambrósio, não tenho certeza se é Ambrósio ou não, mas os 3 pais capadócios, eles fizeram toda uma articulação filosófica, de acordo com a filosofia grega, usando parâmetros da filosofia grega, para falar sobre a hipóstase de Deus, que é única, e que essa hipóstase subsiste em 3 pessoas, que são o prosópon e tal. Isso é a explicação da fé. Eu posso não aceitar nada do que os pais capadócios dizem. Mas se eu não aceitar que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, eu não tenho fé. Eu posso recusar toda a explicação dos capadócios, toda a explicação posterior, que eu estou recusando apenas a teologia. Mas eu tenho fé. Então, ao dizer, eu creio que há um único Deus, que Jesus Cristo é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, eu tenho fé. A teologia vai tentar explicar isso. Então, o que começou a acontecer? No Concílio de Nicéia, foi necessário usar palavras não bíblicas para explicar e corrigir a heresia ariana. Então, note que a teologia surge muito mais como uma resposta à heresia. Isso que é muito interessante. Tem um site aqui, esse aqui eu vou conseguir achar, deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. Bom, então a gente tem aí o gráfico. Pode. Aqui a gente tem um gráfico das heresias do século do ano 0 até o ano 500 e quais as teologias e as gestões que a igreja realizou ao trabalhar essas questões.
Então, a primeira grande heresia é justamente o ebionismo, que ocorreu no próprio século I. Provavelmente eram judeus convertidos ao cristianismo que diziam: não, Jesus era um homem, ele é um grande profeta, né? Ele não nasceu de nascimento virginal, ele não era divino, mas foi capacitado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque eles eram judeus, e para eles há apenas um Deus, que é distinto do Messias escolhido. Então Jesus é o Messias, mas não é Deus. É a visão que o muçulmano tem. É uma das visões que o muçulmano tem. O ebionismo, ele acabou se diluindo, porque ele era praticado praticamente dentro do cristianismo judaico. À medida que o judaísmo foi se separando do cristianismo, os cristãos judaizantes foram diminuindo com o tempo e praticamente se extinguiram. O docetismo foi no século I e II, onde eles diziam o seguinte: isso aqui já é de origem mais grega. Como para o grego, a carne, o corpo, a matéria é má por natureza, se Jesus, que era o Logos, se tornasse carne, ele era pecador. Então ele não podia se tornar carne. Mas como não? Ele se tornou carne. Não, ele parecia um ser humano. Ele tinha aparência de ser humano. Docetismo vem do verbo dokel, que significa parecer. Por isso, os evangelhos, por exemplo, 1 João vai dizer assim: o que vimos, o que contemplamos, o que apalpamos, o que pegamos, o que sentimos com respeito ao verbo da vida. Por quê? Porque já havia um certo docetismo na igreja, e eles estavam começando a dizer: não era. Ele era como se fosse assim, ele aparecia como uma aparição. Ele não era um ser humano verdadeiro. Porque se ele fosse um ser humano verdadeiro, a carne é podre, ela é pecaminosa, então ele não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo. Olha aqui, ó. Jesus é divino, mas não é humano. São duas heresias opostas, né? Jesus apenas parecia ser homem de sua encarnação, sofrimento e morte. Então, Jesus é Deus. Isso mais tarde vai dar origem ao gnosticismo, e o gnosticismo vai dizer que, na verdade, quem veio ao mundo não foi o próprio Deus, mas foi o demiurgo, que é um ser intermediário. E aí vai depender do gnosticismo, eles iam crer que o demiurgo era o ser mais alto ou o ser mais baixo, na hierarquia dos anjos. Hebreus trata um pouquinho desse assunto, quando ele diz assim: Jesus é superior aos anjos, porque os anjos vieram e adoraram a ele. No fundo, ele também está combatendo uma espécie de docetismo. De onde veio? Ninguém sabe exatamente, mas é bem do espírito grego. Deus não pode sofrer ou ser corrompido por carne humana. Portanto, Jesus divino não poderia ser verdadeiramente humano. Aí vem o adocionismo. No século II, o principal expoente foi Teodótio de Bizâncio. Jesus é humano, mas não foi divino eternamente. Ele teve o começo. Ele passou a ser divino a partir do momento em que ele foi adotado por Deus. Jesus nasceu humano, foi unido com o Espírito de Deus em seu batismo e adotado ao ser de Deus em sua ressurreição. Por quê? Porque é apenas um Deus Criador pré-existente. Então Jesus não é pré-existente, de acordo com essa heresia. Portanto, para Jesus ser Deus, ele teve que se tornar divino. Então note, ó, Jesus é só humano, Jesus é só divino, e aqui ele é humano que se tornou divino. Para combater tudo isso, começaram a surgir os pais da igreja, os apologetas, começaram a escrever contra isso. Então você vai ler Justino Mártir, Apolinário, Clemente de Roma, Clemente de Alexandria. Eles vão começar a escrever contra essas coisas. Por exemplo, Justino Mártir,
ele vai escrever contra o docetismo de uma maneira assim violenta. Violenta. João era um dos principais opositores dessa tendência, porque o docetismo e o adocionismo eram coisas bem gnósticas, que mais tarde vieram a culminar no gnosticismo, que era uma salada. Cada grupo gnóstico tinha uma heresia diferente aí. Justino Mártir é chamado de pai apologista, justamente porque ele começa a combater essas heresias do primeiro e do segundo século. Depois veio no segundo século o modalismo, que dizia o seguinte: na verdade, há um só Deus. De vez em quando ele aparece como Pai, depois ele aparece como Filho, e depois ele aparece como Espírito. Nunca os três aparecem ao mesmo tempo. O batismo de Jesus nega isso. Mas eles tiram o texto do batismo de Jesus. Por quê? Porque Jesus é ou o Pai, ou ele se fantasia de Filho, ou ele se fantasia de Espírito. Isso aqui parece uma besteira muito grande, mas tem um apóstolo moderno, muito famoso no Rio de Janeiro, que adota essa posição. Não vou dizer quem é. Jesus, no modo divino, não ser humano. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três pessoas distintas, mas três modos ou aspectos do único Deus. Por quê? Eles creem que há apenas um Deus, mas Deus só pode ser três pessoas em aparência, não de fato. Deus se mostra ao ser humano. Deus não ia se mostrar diferente do que ele é. Então, o Pai é o grande planejador, o Filho é o grande executor, e o Espírito é aquele que coordena e aplica a obra do Pai e do Filho. Isso é o que nós chamamos de economia trinitária. Oikos, de casa, nomos, de lei. Oikonomos é a dispensação da graça. Então, como funciona a Trindade? Em geral, o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito administra. Você encontra isso na obra da criação, na obra da salvação, em todas as ações de Deus. Você vai encontrar essa economia, mas essa maneira de ver é uma maneira humana, porque a gente não tem como entender a divindade em si, a Trindade imanente. A gente tem como, talvez, perceber a Trindade econômica, quer dizer, a dispensação da Trindade no sentido de como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nem a palavra Trindade é bíblica. A palavra Trindade não tem na Bíblia. O que a Bíblia diz é: o Pai é Deus, Jesus, seu Filho, é Deus, o Espírito Santo é Deus. Como? Não sei. Mas são três deuses? Não. É um único Deus. Então são uma única pessoa? Não. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito é uma pessoa. Mas as três pessoas são um único Deus. Como isso? Não sei. Isso é fé. Agora, tentar explicar isso é teologia. E a teologia só surge por causa dessas heresias. Por causa desses desvios da fé. Quer dizer, todo mundo crê que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito é Deus. A teologia seria um processo de evolução, de entendimento? Sim, a teologia é um processo humano de compreensão de Deus. É um raciocínio, exatamente. Eu acho que aí nem houve intenção de ser errado. Não, aí é que está. A teologia sistemática é uma tentativa de traduzir o ensino bíblico para uma determinada época, de acordo com um determinado pensamento. É uma tentativa de fazer um grande resumo do que a Bíblia diz. Teologia bíblica não é isso. Eu estou explicando isso para a gente entender o que é teologia bíblica. Qual é o grande escopo, qual é o assunto que a teologia bíblica trabalha. Vamos só entender isso aqui, porque isso é interessante. Então a gente já viu aqui o modalismo, né? E agora nós vamos para o famoso apolinarianismo, que foi o Apolinário de Laodiceia, no século IV, já logo depois do Concílio de Nicéia. Ele diz assim, que Jesus é divino, mas não plenamente humano.
Por quê? Em Cristo, o Logos está presente, mas está presente também o Espírito humano. Então é como se ele fosse um semideuus. Apolinarismo, o espírito alma humano de Jesus, foi substituído pelo Logos, o Verbo, em sua encarnação. Então foi tirado o espírito humano, ele deixou de ser humano para ser um Deus em corpo de homem. Parece mitologia grega, né? Não, parece mitologia grega. Jesus não podia pecar. Não podia, então não podia ter um espírito humano, isto é, a fonte do pecado humano. A ideia aqui é que a fonte do pecado humano é o espírito humano. O que a Bíblia diz foi que Deus preservou Cristo da corrupção humana, mas que Jesus era homem, plenamente homem. Se ele não tivesse um espírito humano, ele deixava de ser homem. Era um Deus numa casca humana. Isso é o apolinarismo, é uma heresia. Aí vem o famoso arianismo que provocou o concílio de Nicéia. Foi o primeiro grande concílio, foi justamente no momento em que Constantino começou a abrir as portas do Império Romano à Igreja cristã, e Constantino não queria divisão no Império, porque ele queria união do Império, só que o arianismo ameaçava dividir a Igreja. Então ele convocou um concílio de todos os bispos da Igreja para discutir a questão. O Ário, que era lá de Alexandria, e o bispo dele era favorável a ele, começaram a ensinar que o Logos, o Verbo, era o primogênito da criação. A Bíblia diz isso. Mas a palavra primogênito, em grego, é monogene. Significa, não é o primeiro gerado, mas é o único gerado. Monogene, que é a palavra traduzida por primogênito, na verdade, significa o único que foi gerado do jeito que foi gerado. Ninguém foi gerado como ele. Porque ele foi eternamente gerado pelo Pai. O Ário não aceitava isso. Ele dizia, não. Ele não é o monogene, ele é o protogene. Ele foi o primeiro a ser gerado. Então ele teve um princípio. E a Bíblia diz que ele não teve um princípio. No princípio era o Verbo. O Verbo já estava sendo no princípio. O princípio começa o tempo. Então Jesus é de antes do tempo. Então ele é eterno. E aí o Ário começou a dizer isso. Olha só, o primogênito da criação tomando carne humana na encarnação. Houve um tempo em que o Filho não existia. Essa era a declaração de Ário. E era essa declaração que era problemática. O Criador divino e transcendente não pode compartilhar seu ser com o outro. Portanto, Jesus deve ter sido criado. Então, o Logos é diferente de Deus. E é o Logos que se fez carne. Mas houve um tempo em que o Filho não existia. E aí vem o credo de Nicéia, que vai dizer que Jesus Cristo é Deus de Deus, eternamente gerado pelo Pai. E aí vem uma palavra que não aparece na Bíblia, que é a palavra... fugiu agora. Hipóstasis. Não. O grande problema foi com a inclusão dessa palavra que os arianos pularam fora. Disseram, não. Aí isso a gente não pode aceitar. Porque homoiússos, que é do mesma natureza, o termo homoiússos, que não é um termo que aparece na Bíblia, faz toda a diferença no credo. Aí os arianos pegaram e falaram, não, homoiússos nós não podemos aceitar. E aí então houve a divisão entre a ortodoxia, que foi a que prevaleceu, e o arianismo. Embora mais tarde o arianismo tenha voltado a dominar, mas aí já estava estabelecido o credo de Nicéia, que mais tarde foi completado em Constantinopla, por isso o credo é chamado niceno-constantinopolitano,
que vai definir claramente o Pai, o Filho e o Espírito Santo como três pessoas distintas, subsistindo num único Deus. Aí nós vamos ter, depois disso, o monofisismo. Resolvida a questão da divindade, então vamos entrar na questão da pessoa. Jesus possuía apenas uma natureza que era divina. A natureza humana de Jesus foi virtualmente absorvida por sua divindade em sua encarnação, deixando apenas um revestimento de humanidade. Então Jesus era um homem esvaziado, mas a Bíblia diz que Jesus era plenamente humano e plenamente divino. Então Jesus tinha a natureza humana e a natureza divina. Depois o credo constantinopolitano ele vai dizer assim: as naturezas de Cristo não se fundem, não se absorvem, não se misturam, mas são distintas. Porque é monofisismo, porque físio é a natureza. Eles diziam, não, Jesus tinha uma única natureza, que era divina. A natureza humana foi absorvida. E aí, por isso Jesus é incorruptível. Então ele não podia ser verdadeiramente humano. Note, isso acaba com a morte expiatória de Cristo. Se Jesus não for divinamente, perfeitamente divino e perfeitamente humano, ele não pode morrer pelos seres humanos. Seria errado dar uma explicação para uma dessas heresias, por exemplo, da confissão dessa, que diz o seguinte: Jesus ele era humano, mas também era divino, mas justamente por causa da sua natureza divina, ela não sucumbe ao desejo da carne, ao pecado. Não. Seria uma heresia também. Também. Seria o quê, no caso? Na verdade, o que acontece é o seguinte: Jesus era perfeitamente divino, mas a natureza divina, ela se absteve de se manifestar durante o ministério de Cristo. Jesus, no seu ministério, estava agindo como homem perfeito, como segundo Adão. Como segundo Adão, ele enfrentou o pecado, podendo cair como o primeiro. Então, Jesus não, mesmo mantendo cativo sua carne, ele não usou o atributo divino para isso. Mas Exatamente. Exatamente. Ele não usou da natureza divina para vencer o pecado. Ele se apoiou no Espírito Santo como qualquer outro ser humano pode se apoiar. Porque aí onde está? A grande... Exato. Mas mais do que isso, a grande diferença entre Cristo e os outros seres humanos é que os outros seres humanos herdaram a corrupção do pecado. Jesus foi envolvido pelo Espírito Santo no ventre para não herdar a corrupção, embora tenha herdado a culpa. Por quê? Ele veio para levar as nossas culpas. Então ele, ao nascer, ele já assumiu a culpa da humanidade. Sim. Como ele foi obediente ao Espírito, ele venceu o pecado. Como Adão venceria o pecado se fosse obediente ao Espírito. O problema é, nós não conseguimos vencer o pecado porque nós já nascemos corrompidos. Mas nem Adão, nem Cristo nasceram corrompidos. Já que nenhum dos dois nasceu corrompido, então Adão poderia não ter pecado, mas pecou. Com isso, a raça humana caiu. Jesus, o segundo Adão, poderia ter pecado, mas não pecou. Então ele conquistou a salvação pelas obras. Mas como ele não precisava ser salvo, e ele era divino e tinha vida infinita, ele pôde dividir a vida infinita com todos aqueles que se colocam, saem debaixo da raça de Adão e se colocam debaixo da nova criação de Cristo Jesus. Aí finaliza um pouquinho a sua sacrifício expiatório. Exatamente. Por isso, ao morrer, ele não foi retido pela morte, porque ele não tinha que morrer. Ele conquistou o direito à vida. Ele foi o único que cumpriu a lei completamente. E como ele não tinha corrupção, nem o pecado original,
ele não precisava morrer pelos pecados. Mas ao morrer pelos pecados, ele não morreu pelos próprios. Ele morreu pelos pecados da humanidade. Por isso, nenhum ser humano é condenado pelo pecado original e pelos pecados dos eleitos que creem nele. Por isso, aqueles que creem nele têm os seus pecados individuais perdoados. Porque o pecado da raça humana já foi perdoado na morte da cruz. Por isso, toda criança que morre antes da idade da razão, e a gente não sabe qual é essa idade, ela não tem pecado pelo qual pagar. Por quê? Porque o pecado da raça humana já foi pago por Cristo. Desde a morte de Cristo, ninguém mais é condenado pelo pecado original. Somente pelos próprios pecados. Agora o senhor me deu uma explicação, porque uma vez que o professor falou, lógico, todos estão justificados da glória de Deus. Uma criança também é condenada ao pecado. Sim. Mas justamente, uma criança de 1 ano não tem noção. Ela não tem consciência, ela não tem pecados próprios. Sim. Se Jesus não tivesse morrido, ela estaria condenada. Mas como Jesus morreu, ela é absorvida porque ela ainda não tem consciência. Exatamente, ela é absolvida não porque não tenha consciência, mas porque a única culpa que pesa sobre ela é a culpa da raça. E a culpa da raça já foi paga por Cristo. Deus já fez a reconciliação da raça humana com Deus. Nós somos condenados pelos nossos próprios pecados. Tem algum artigo que fala sobre isso? Bom, deve ter. Olha só. O nestorianismo. Mas tem uma porção de coisa, é verdade. A explicação ali. Resolve um monte de questões. Por exemplo, se Jesus tivesse tido um filho, ele deixaria de existir um final para todas as coisas. Deixaria. Porque tem as pessoas que querem incutir que Jesus teve uma oportunidade. Não necessariamente, porque se ele tivesse tido. Sim, mas ele poderia ter tido um filho. E esse filho seria um ser humano como outro qualquer, porque Jesus era plenamente humano. Esse ser humano teria que ser salvo como todos os outros seres humanos. Não seria um semideus, porque ele não passaria a natureza divina. Ele tem a natureza humana. Ele passaria apenas a natureza humana. Por isso que Maria nasceu virgem. Porque a natureza divina veio de Deus, mas havia a natureza humana que veio de Maria. Era a semente da mulher, como diz Gênesis 3,15. Tá? Nestorianismo. O Nestório, no século V, dizia que Jesus é divino e humano, mas separadamente. As naturezas humanas e divinas de Jesus foram completamente separadas da encarnação. Maria era a portadora do Cristo, não a portadora de Deus. Por isso que o concílio que tratou desse assunto chama Maria de Mãe de Deus, Theotokos. E aí, nesse contexto, nós podemos aceitar que Maria é Mãe de Deus, mas Mãe do Deus vivo e encarnado, não Mãe da divindade, como dizem os católicos, ao transferir a declaração cristológica do concílio para uma declaração mariana. A declaração do concílio é perfeitamente aceitável por nós, porque ela é cristológica, ela combate o nestorianismo. Porque o Nestório dizia que Maria era portadora do Cristo, mas não do Deus feito homem. Mas não, ela foi portadora do Deus feito homem. Então note, há uma divisão entre o espírito humano e o espírito divino. Porque as naturezas humanas e divinas não podem ser misturadas. Não, elas não podem ser misturadas, está certo. Mas não são separadas dessa maneira. Elas, na verdade, elas são unidas pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem conduz as coisas da natureza divina para a natureza humana. Por isso que Cristo só começou a agir como Messias quando recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo é que... Por quê? Messias significa ungido. Ele só podia agir como Messias depois que ele fosse ungido. E ele foi ungido no batismo pelo Espírito Santo.
Ao ser batizado, Jesus assumiu a culpa do homem, mas o Espírito desceu sobre ele para que ele pudesse, a partir daí, agir como Messias. Antes disso, ele não agia como Messias. Ele passou a agir como Messias quando ele foi ungido plenamente com o Espírito Santo. Quando ele passou a ser a habitação perfeita do Espírito Santo. Que agora o Espírito Santo habita em Cristo, mas no Cristo místico, que é a igreja. Ele continua habitando em Cristo, que é o cabeça da igreja. Mas agora o corpo de Cristo é mais amplo. O corpo de Cristo são todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Então esse aqui é um resumo das heresias que vão desde o século 0 até o século V. E aí é que vai surgir justamente... Não, o gnosticismo surgiu nesse estudo. Mas todas essas doutrinas fazem parte, essas são as heresias que o gnosticismo lançou mão de algumas e de outras e tal. O gnosticismo não foi uma heresia. O gnosticismo foi um movimento herético com várias heresias diferentes. Você vai mudar isso, tá? Ok? Você gravou o que passou ainda agora, né? Você sabe qual é a vantagem da sendo presencial?